Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir um pouquinho com você a respeito das atividades econômicas do nosso Nordeste. E aí, logo de cara, a gente precisa voltar um pouquinho na linha do tempo para a gente tentar entender quais foram as principais atividades econômicas que se estruturaram nessa macro-região e qual é a mudança bastante recente do finalzinho da década de 80 para cá, que vem marcando aí o novo Nordeste brasileiro. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha na capa do nosso material da aula de hoje. Bom, pessoal, nós estamos falando aí sobre o Banco do Nordeste, né? E nós queremos agora analisar as atividades econômicas. Então vamos compreender um pouquinho dessa questão. Primeiro, que a gente já teve a oportunidade de dizer para você que a ocupação do território brasileiro ele começa pela costa leste do nosso território, num primeiro momento, com um primeiro grande ciclo econômico, que foi o ciclo do pau-brasil. Óbvio que é preciso você ter em mente que no momento da chegada dos portugueses ao Brasil, nós passávamos lá por uma fase que nós chamamos de capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial vai do finalzinho do século XIV para o século XV até o século XVIII. E, portanto, ele é marcado lá por uma teoria econômica que nós chamamos de mercantilismo. O mercantilismo defendia que um país seria tão mais poderoso quanto maior fosse a sua acumulação primitiva de capitais, ouro, prata e pedras preciosas. Determinava também que a balança comercial, ou seja, a balança entre tudo aquilo que o país exporta e tudo aquilo que ele importa, deveria ser superavitária. A palavra superávit significa resultado positivo. Nesse sentido, a exportação ser maior que a importação. Porque quando eu exporto mais do que importo, eu recebo mais pelas exportações que fiz do que tenho que pagar pelas importações que realizei. Se eu tenho uma entrada maior, então, de ingresso de capital advindo das minhas exportações, eu posso acumular primitivamente o meu capital na forma de ouro, prata e pedras preciosas. E como vimos, nós sabemos que quanto maior o acúmulo, mais poderoso o Estado era. Sendo assim, a primeira grande atividade econômica dos portugueses objetivava lá extrair pau-brasil para tentar acumular primitivamente capitais. Isso não funciona. O Nordeste brasileiro também não é dotado de grandes reservas de minerais considerados aí importantes, né, para a acumulação primitiva de capitais, como ouro, prata e pedras preciosas. O resultado lá é que nós começamos o ciclo da cana-de-açúcar com o plantio da cana-de-açúcar no Nordeste, produção de açúcar e engenho, esquema escravocrata, voltado para a exportação, realizado em grandes latifúndios, portanto grandes propriedades rurais, no modelo extensivo, basicamente para enriquecer o colonizador, que era Portugal. Portugal mantinha com o Brasil um processo lá que nós chamamos de divisão internacional do trabalho. O Brasil colônia fornecia produto primário barato e o colonizador, a metrópole, Portugal, vendia produto manufaturado e depois industrializado caro, mantendo então uma relação de subserviência do nosso país. Ocorre que, lá entre o século XVII para o XVIII, nós temos a descoberta das Minas Gerais do Império, atual estado de Minas Gerais, Ouro Preto, Ouro Branco, Diamantina, Mariana, vão permitir aí a exploração direta daqueles recursos que Portugal desejava e que nós falávamos, né? Ouro, prata e pedras preciosas. Resultado, nós temos um deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste. Infelizmente, o nosso lindo Nordeste nunca mais se recuperou. Ele permaneceu durante um longo período de tempo com atividades focadas
no setor primário extensivo, ou seja, aquele em que você vai estendendo a área de cultivo, com um processo de manejo do solo inadequado, durante longo período de tempo dentro de um sistema escravocrata, até 1888, nós tivemos a formação de grandes latifúndios, a exploração da população local pelos coronéis nordestinos, no voto de cabresto e numa política marcada pelo domínio das oligarquias agropecuárias nordestinas. A gente sabe que ao longo da história nós tivemos aí uma série de tentativas de iniciativa de mudar a característica socioeconômica nordestina. Uma das primeiras lá foi a própria constituição do BNB, do Banco do Nordeste do Brasil, em 1952, por Getúlio Vargas. Tivemos também, no governo de JK, a Constituição, lembrando o JK, Comando Brasil, de 1956 a 61, Juscelino Kubitschek, cria lá a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, cujo objetivo bastante claro era tentar criar um planejamento integrado e com ações de infraestrutura e de atividade econômica para equacionar o problema da assimetria de desenvolvimento macro-regional nordestino em relação ao restante do país. Ao longo do tempo, foi criado, por exemplo, o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, para tentar aliviar o sofrimento da população do semiárido do sertão nordestino. Tivemos ainda, na Constituinte de 1988, a preocupação de criar o Fundo Nacional de Financiamento do Nordeste, hoje a principal fonte de recursos do BNB, que vai lá direcionar recursos para o micro, pequeno, mini empreendedor do campo e da cidade, no setor terciário, secundário e primário, apoiando atividades que possam gerar emprego, renda, arrecadação de tributos, melhoria da qualidade de vida, transformação socioeconômica do Nordeste brasileiro. Porém, uma grande virada para o Nordeste vai acontecer lá no finalzinho da década de 80 e início da década de 90, quando o Brasil, lá com o governo Collor, vai adotar um modelo neoliberal de desenvolvimento. O Brasil vai lá abrir a sua economia para os produtos importados e a participação do capital estrangeiro. O Brasil vai reduzir as medidas protecionistas. Por um outro lado, vai desregulamentar alguns setores e isso permite uma entrada em massa de produtos estrangeiros no Brasil e o início da entrada massiva de empresas transnacionais. Resultado: a concentração industrial brasileira, que estava sobretudo no Centro-Sul, de maneira muito especial entre o Rio de Janeiro e São Paulo, vão buscar lá alternativas para tentarem sobreviver à entrada de produto importado e à entrada de empresa transnacional. É aí que entra o Nordeste. O Nordeste passa a ofertar aquilo que nós chamamos de vantagens locacionais. Uma mão de obra mais barata, sindicato mais fraco, incentivo fiscal com redução de carga tributária, a construção de infraestrutura, uma maior proximidade física do mercado americano e do mercado europeu, que são lá o segundo e o quarto maior mercado consumidor de produtos brasileiros. Vamos observar a presença de recursos naturais, de um mercado consumidor em expansão. Com isso, parte das atividades econômicas brasileiras começam a se desconcentrar para o Nordeste. É aí que há uma alavancada no processo de industrialização do Nordeste brasileiro. Antes da gente avançar, vamos botar isso no quadro para você. Confere aqui. Bom, pessoal, o que nós dissemos então, Nós estamos analisando as atividades
econômicas. E nós havíamos dito que, não obstante as iniciativas, nós podemos dizer que desde o século XVI até mais ou menos a década de 1980, as atividades focadas no setor primário, portanto, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, e também do setor terciário, comércio e serviços, marcaram a economia nordestina. A economia nordestina é marcada lá por uma forte disparidade macro-regional, se comparada, sobretudo, à região sudeste. Porém, na década de 1990, nós vamos começar a observar uma desconcentração espacial das atividades econômicas no Brasil. E uma parte significativa dela indo em direção ao Nordeste. Esse processo aqui se dá basicamente pelas vantagens locacionais que o Nordeste passa a ofertar a essas novas atividades econômicas. Essas atividades de vantagens locacionais estão ligadas, a uma mão de obra considerada barata se comparada às outras macro-regiões, sobretudo o Centro-Sul, sindicatos considerados mais fracos, o que facilita a negociação salarial por parte das empresas, mercado consumidor em ascensão, por um outro lado, incentivos fiscais, com redução de carga tributária, melhoria da infraestrutura, proximidade de dois mercados consumidores importantes, os Estados Unidos e a Europa, e isso vai permitir o surgimento de atividades econômicas no Nordeste brasileiro de maneira mais dinâmica do que acontecia ao longo dos séculos e das décadas anteriores. Essas atividades econômicas podem, então, ser divididas entre as sub-regiões nordestinas. Na área da Zona da Mata, costa leste, fronteira com o Oceano Atlântico, nós vamos encontrar hoje, basicamente, três grandes tipos de atividades, A primeira é a atividade industrial, da qual lá o Porto de Pecém, o Porto Petroquímico, o Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, o Polo Automotivo, o deslocamento do polo da indústria de confecção, produção de tecido e malha para o Nordeste, de calçados, é um exemplo clássico. A gente observa também, na região da Zona da Mata, um importante desenvolvimento da atividade ligada ao turismo, o que envolve, guias de turismo, agências, hotelaria, pousadas, passeios, restaurantes, bares, resorts, parques temáticos, e isso vem mudando a característica de parte da economia da área litorânea.
Em paralelo a isso, crescem lá todo o comércio e serviço voltado para atender de maneira secundária esses segmentos. E, portanto, a grande novidade, sem dúvida alguma, é o avanço da atividade industrial, mas também da atividade de comércio e de serviços ligados, sobretudo, ao setor do turismo. Mas isso significa que a gente deixou de observar a área de alta tecnologia? Não. Nós temos um polo de tecnologia, em Recife, em Pernambuco, e também em Campina Grande, na Paraíba, ligada à Universidade Federal da Paraíba, com o desenvolvimento de tecnologia da informação e da comunicação, que é um tecnopolo importante do Brasil. Portanto, fugindo aí do trecho tradicional entre São Paulo e Rio de Janeiro. Na área do Agreste e na área do Sertão, sobretudo com a agricultura irrigada, vem se mudando a atividade econômica para uma fruticultura irrigada. Portanto, o plantio lá de uva, de abacaxi, de manga, o plantio do melão, de melancia, uma série de outras atividades econômicas derivadas em parte da transposição de águas do Rio São Francisco e ao maior conforto hídrico dessa região. Portanto, a fruticultura irrigada, mas também a indústria do algodão na área do Agreste, que renasce depois de anos de profunda estagnação. O mesmo acontece com o recôncavo baiano, com a produção de cacau pelo aumento da demanda mundial de chocolate, o crescimento do plantio de cana-de-açúcar voltado para a produção de açúcar pela elevação do preço no mercado internacional e também de produtos regionais como a cachaça, que passa a ser aí uma bebida de degustação interna e externa no Brasil. Isso sem falar da indústria do etanol. Ligado lá ao PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar, nós temos a produção de biodiesel. Portanto, lá o plantio e a colheita da mamona, do amendoim, ou ainda da palma, que vai servir como oleaginosas para a produção do biodiesel. Temos uma outra região em franco desenvolvimento no setor agropecuário, que é a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, com soja, milho, algodão, arroz, feijão e, mais recentemente, entrando a cana-de-açúcar, alterando as características dinâmicas de desenvolvimento dessa região do meio norte e parte do sertão nordestino. E aí, de novo, com projetos grandes de irrigação. E, portanto, há toda uma modificação da estrutura econômica do Nordeste que no passado, por exemplo, na área do Agreste, do meio norte e na área do sertão, era fundamentalmente um extrativismo vegetal, fundamentalmente uma agricultura e pecuária de subsistência, ou ainda o plantio monocultor de algodão, e que agora diversifica o seu parque produtivo, passa a adotar técnicas modernas de cultivo. Portanto, nós temos lá a utilização de agroquímicos, fertilizantes artificiais, defensivos agrícolas, mecanização da produção, sementes geneticamente selecionadas, animais geneticamente selecionados. Nós vamos ter lá a pulverização, muitas vezes aérea. Nós vamos permitir a irrigação, inclusive por gotejamento, que evita o desperdício, que vem alterando as características econômicas do Nordeste brasileiro. Tudo isso é um movimento que se dá com a elevação da renda, com a transferência de atividades econômicas para o Nordeste, de criação de alternativas para combater o fenômeno da seca e da abertura de uma nova fronteira agropecuária na região do Mato Piba. Mas o Nordeste quer se desenvolver também pela área tecnológica e, portanto, a iniciativa do Porto Digital, Recife, como uma área tecnológica, e ainda Campina Grande, na Paraíba, vão reconfigurando a economia dinâmica do Nordeste brasileiro. Legal? Vamos dar uma olhadinha então no material? Vem para cá. Bom, pessoal, nessa nossa aula
nós estamos falando aí sobre as atividades econômicas, né? E vamos falar primeiro sobre a região da Zona da Mata, né? Essa região apresenta um expressivo crescimento econômico nos últimos anos, principalmente com a instalação de indústrias. Muitas indústrias deixaram a região sudeste e se instalaram no nordeste em busca de benefícios fiscais. Os investimentos em infraestrutura e os programas de combate à miséria do governo federal também incrementaram o desenvolvimento da região. A industrialização se concentra nas áreas próximas às capitais, que se tornam cada vez mais atrativas, resultando no aumento da população e da urbanização. Aqui nós temos um mapa chamado a Rota do Tesouro, né? O investimento de 400 milhões de reais na fábrica em Camaçari da Bahia da Ford, a Johnny com outra fábrica também em Camaçari e a Jack Motors no investimento de 900 milhões de reais. A Shinerai, chinesa, de 130 milhões no porto de Suape, em Pernambuco, a Fiat, com 4 bilhões em Goiânia, também em Pernambuco, e a Troller, com valor não divulgado, em Horizonte, no Ceará. A região Nordeste é a segunda maior região do Brasil em produção de petróleo. E aí, o polo industrial, né, de Camaçari, na Bahia, né, despachando seus produtos, né, para a refinaria de Mataripe, a RLAM, né, e para o terminal Madre de Deus e o terminal de Aratu, né? Isso permite uma conexão muito rápida entre a área da refinaria, o terminal de Aratu, o porto da SSA, o aeroporto, né, de Salvador, né, bem como, né, outras relacionadas à porção mais ao norte do estado. No estado da Bahia está instalado lá o Polo Petroquímico de Camaçari, um dos mais importantes do Brasil, com desenvolvimento lá de química fina, polímeros, polietileno, polipropileno, nylon, derivados de petróleo diversos, solventes e por aí vai. Na agricultura, a região Nordeste também se modernizou e hoje conta com importantes áreas da produção agrícola irrigada, voltada principalmente ao mercado de exportação de frutas tropicais, como, por exemplo, o mamão, o melão, a melancia, a uva, o abacaxi, dentre outros. Na área de serviço, não é diferente. Algumas regiões metropolitanas do Nordeste, como São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador, concentram lá as atividades de serviço e de comércio. Entretanto, cada vez mais cresce a importância de municípios localizados fora delas. O turismo e os serviços relacionados são importantes para a economia da região. A região é rica em manifestação cultural, basta a gente lembrar do Carnaval ou ainda das festas de São João, né? Que movimentam boa parte da cultura da região. Áreas de dinamismo econômico, né? Observe aqui o crescimento, né, acima de 10% ao longo dos últimos anos, né, envolvendo atividades como o setor automotivo, bebida, calçado, cana-de-açúcar, fruticultura, papel e celulose, petroquímico, o porto de Suape, soja, têxtil e turismo. O litoral da região é a área mais industrializada e com diversidade em infraestrutura para os serviços e o comércio. Os estados do Ceará e de Pernambuco estão entre os mais industrializados. A criação de polos industriais para a exploração de petróleo e o desenvolvimento da indústria automobilística têm contribuído para dinamizar a região. Uma outra atividade que volta para o Nordeste com força é o setor de algodão.
Muitos municípios lá do Agreste cresceram em decorrência a produção do algodão, que se expandiu nessa sub-região a partir do século XIX e impulsionou indústrias têxteis já no século XX. Recentemente, as inovações tecnológicas incorporadas à produção resgataram a importância do algodão no Agreste, onde essa cultura tinha praticamente desaparecido em consequência de uma doença devastadora conhecida como bicudo do algodoeiro. Nos últimos anos, áreas irrigadas do sertão vêm se tornando importantes produtoras agrícolas para atender aos mercados interno e externo. Quando aliados lá a modernas técnicas de irrigação, a baixa umidade do ar e as poucas chuvas da região oferecem condições favoráveis à agricultura. Além disso, algumas empresas agrícolas têm trocado o centro-sul do país pelo sertão em razão do menor custo das terras e da localização estratégica. Uma outra atividade econômica interessante que vem se desenvolvendo no Nordeste é a produção de energias alternativas. E aí eu queria citar duas delas. O primeiro é o Parque Eólico do Nordeste, um parque de geração de energia a partir da força do vento. Você constitui lá os aerogeradores, eles captam a energia do vento e giram, o que gera, obviamente, uma energia mecânica, que ao passar pelo gerador, vira uma energia elétrica. O Nordeste brasileiro tem um dos maiores potenciais de energia eólica de todo o Brasil e nós já temos um parque em funcionamento nessa macro-região. Da mesma forma que a energia solar. Entre as áreas de potencialidade de geração de energia por célula fotovoltaica, que transforma a energia do sol em energia elétrica, está justamente o sertão nordestino, que pode lá mudar as características em definitivos dessa sub-região. Portanto, a região Nordeste também se caracteriza agora por ser um polo importante de geração de energia alternativa para o Brasil. Menos poluente, mais ambientalmente sustentável. Nós temos, enfim, a região lá de Matopiba, né? Formada pelas terras ao sul do Maranhão, do leste do Tocantins, sul do Piauí e oeste da Bahia, mas a região de Matopiba consolida-se a nova fronteira agrícola do país. Próxima aos portos de Belém, de São Luís, de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco, a região caracteriza-se pelo baixo preço das terras e pela uniformidade do clima, do solo e do relevo, que facilitam a mecanização agrícola e tem atraído cada vez mais agricultores. Algodão em pluma, soja, arroz e milho são os destaques. Região aqui de Matopiba, né? Entre 2010 e 2011, com 6,4 milhões de hectares plantados e previsto aí para 2020 e 2021 com 7,5 milhões de hectares. De uma produção de 13,3 milhões de toneladas, prevista para 2020 e 2021 para 16,6 milhões de toneladas. Portanto, e não por último, ciência e tecnologia, né? O destaque aí do Porto Digital do Recife, em Pernambuco, e de Campina Grande, na Paraíba, né, com a Universidade Federal da Paraíba. Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerra mais essa aula, mais essa etapa de preparação com você, deixando aqui o meu forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Até lá! Clique lá